Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. No vídeo de agora, eu quero dar continuidade sobre o tema oração, intercessão e comunhão dos santos, parte 2. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com uma passagem de Hebreus, capítulo 11. Peguem comigo Hebreus 11. Hebreus 11, o capítulo inteiro. Iremos dar uma repassada nele para entendermos a importância dos santos na vida de cada um de nós. Hebreus capítulo 11. A fé exemplar dos nossos antepassados. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. Aí vamos para o versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que Caim. Sim, versículo 5. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Versículo 7. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu a arca para salvar sua família. Versículo 8, foi pela fé que Abraão respondeu ao chamado de Deus. E assim, nós vemos no Hebreus capítulo 11, que fala da fé de todos os santos, dos homens e mulheres mais importantes do Antigo Testamento. E vai desenrolando, fala de Moisés, fala de Noé, fala de Abel, fala de Enoque, de Elias, fala de vários, de Davi, de Samuel, dos profetas. E aí chega no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, olha o que está escrito. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e o consumador da fé, Jesus, que, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Meus irmãos, vejam bem. Antigamente, as Sagradas Escrituras não eram divididas em capítulos e versículos. Isso começou a ter essa divisão, se não me engano, século X, século XI. Então, essa leitura aqui de Hebreus 12 é continuidade de Hebreus 11. E nos mostra que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? São os santos. O livro de Hebreus, capítulo 11, e esse comecinho do capítulo 12, dá-nos a entender que a nossa caminhada aqui nesse mundo é como se fosse uma arena do Coliseu, uma corrida, onde nós temos que superar vários obstáculos, várias provas para chegar à santidade. Que é aquilo como São Paulo fala. Completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. Então, nesse mundo nós temos que combater o bom combate, que é combater o pecado, combater a nossa própria vontade, combater aquilo que é as coisas do mundo. E esses santos de Deus do capítulo 11 inteiro fizeram isso através da fé. Creram, confiaram, se entregaram às mãos de Deus. Então, estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, como se eles estivessem torcendo por nós na arquibancada, falando: você também pode, vai, insista. Agora, uma coisa que é importante. Muitas pessoas confundem a intercessão dos santos com evocação dos mortos, que é algo completamente diferente. E a Santa Igreja acha abominável a evocação dos mortos. Vamos pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 18.
Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10. Veja bem. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem faça presságio de oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Por quem pratica essa prática é abominável a Yahvé. E é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Veja bem, o Catecismo da Santa Igreja deixa claro, conforme aqui o livro de Deuteronômio que acabamos de ler, que evocar mortos, ou seja, conjurar espíritos de mortos para que a alma daquele morto entre no corpo de uma pessoa e faça alguma revelação do futuro, ou fale, como ocorre em alguns lugares aí, que morreu o Tião. Aí o Tião entra no corpo do médium, o médium começa a falar com a voz do Tião. Isso daí é demônio. Não é a alma do cara que entrou ali. É um demônio querendo enganar a pessoa. E isso a igreja é 100% contra, conforme as Sagradas Escrituras. Mas a intercessão dos santos tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Muito pelo contrário. A intercessão dos santos, os santos estão vivos. Estão vivos na glória de Deus, estão vivos no céu. E eles intercedem por nós. Se nós formos pegar o Evangelho de São Mateus, por exemplo. Vamos pegar o Evangelho de São Mateus. Para a gente ver que a intercessão e a comunhão dos santos, nada mesmo tem a ver com invocação de mortos. Porque nós não estamos pedindo para que um espírito do Hades, conforme era na Antiga Aliança, porque na Antiga Aliança as portas do céu ainda não haviam se aberto, porque foi Cristo que abriu quando desceu a mansão dos mortos e trouxe as pessoas, e depois abriu a porta do paraíso para que nossa alma pudesse ser salva, conforme fizemos na primeira reflexão, livro de Apocalipse, onde vimos que as almas dos justos já se encontram no paraíso. Nós vemos que isso não ocorre conosco. Nós aqui pedimos a intercessão, que são as orações. Então, assim, essa pessoa é contra a intercessão dos santos, então ela não pode rezar por ninguém. Cristo é o único mediador, verdade? Mas Cristo, ele é como se fosse a videira. E ele é a cabeça. Nós, como igreja, estamos inseridos nele. E vocês, é importante lembrar uma coisa. Quando Paulo perseguia os cristãos lá, aqueles cristãos primitivos, Jesus aparece a Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus em si, perseguia a igreja. Ou seja, quando se persegue a igreja, se persegue a Cristo. Porque estamos unidos ao Senhor. Estamos em comunhão com Cristo. Belo isso, né? É muito bonito. Agora veja que interessante. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram alvas como a luz. E eis que apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Estranho, né? Moisés e Elias com Jesus.
Será que Jesus então estava evocando mortos? Não. É perfeitamente normal ocorrer aparições de pessoas, de anjos enviados por Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos temos um anjo que apareceu na cela e salvou Pedro da prisão. Aqui Moisés e Elias, porque a Bíblia fala que a nossa alma no céu será como um dos anjos. Nós seremos como os anjos diante do Senhor. Por isso que é perfeitamente normal a Virgem Maria, como ela é a arca da nova aliança, e eu já tenho um vídeo sobre isso, ela aparecer ao longo da história para trazer a mensagem de Deus para o mundo. Certo? Porque isso é bíblico. Moisés e Elias apareceu aqui. Isso aqui não foi evocação de mortos. Em nenhum momento pedimos para eles entrarem nos corpos e fazerem revelações, alguma coisa do tipo, e não. Não. Então você vê a diferença. Jesus não pecou. Logo, Jesus não invocou mortos. Não evocou mortos. Perceberam? Perceberam como que há uma questão aqui que, se você pede a intercessão de um santo, é como se eu pedisse para, por exemplo, o meu pároco. Eu chego num sacerdote e falo assim: padre, eu estou com uma doença, na minha família tem uma pessoa doente, ore por nós em suas orações. Ele está intercedendo, ele está mediando o meu pedido perante Jesus. Mas isso não contradiz com a mediação única de Cristo, porque estamos inseridos na videira. E isso é bom e agradável a Deus. Agora, se um santo lá do céu, que já está face a face com Deus, que está sob, ou seja, embaixo do altar do Cordeiro, na sua alma, pede, ele está mais próximo do Senhor. Aí muita gente vai falar assim: ah, Mateus, mas ok, concordo com você, você me abriu os olhos, eu acredito que os santos podem orar por nós, mas eles não são onipresentes, eles não são onipotentes, como que eles podem ouvir orações de todo mundo? Aí que tem uma questão. Nós estamos limitados ao tempo do mundo presente, mas o tempo não exerce influência no céu. Não exerce influência no céu. O tempo é uma criatura de Deus. O tempo só exerce influência sobre nós que estamos aqui nesse mundo material. Mas no céu, o tempo, o espaço, toda a dimensão que nós temos das coisas são completamente diferentes. Logo, como estamos imersos em Deus, é bem possível que os santos no céu, estando imersos em Deus, ouçam nossas orações através da graça, do poder de Deus. Através da graça e do poder de Deus. Essa é a questão que é muito importante nós entendermos. Muitas vezes nós confundimos mediação com intercessão, não acreditamos, mas aqui nós vemos que não tem. Isso não fere a mediação única de Cristo, porque só ocorre porque Jesus é o único mediador. Os santos só são santos por causa de Cristo. Os anjos só são o que são por causa de Cristo. Tudo é Cristo. E a intercessão dos santos, dos anjos, é agradável aos olhos de Deus, porque pedindo a intercessão uns dos outros, estamos sendo família, estamos sendo comunidade, estamos formando a nova família da nova aliança, onde todos se amam, onde todos se ajudam. É por isso que na carta de Tiago, vamos pegar a carta de Tiago.
Na carta de Tiago, só lembrar qual que é o versículo exato. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Só confirmar. Exatamente. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem um grande poder. Assim, Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. A oração do justo tem poder. E os santos no céu já estão justificados. Já estão com as vestes brancas. Já estão na glória. É por isso que a oração deles tem mais poder do que a nossa aqui na terra. Porque nós ainda temos as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Eles lá não. É por isso que isso é uma prática comum desde o primeiro século do cristianismo. Por isso que é uma prática comum ter devoção pelos santos, honrar as suas relíquias. Desde o primeiro século, os mártires eram honrados e respeitados, nunca adorados. O próprio São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo São João, já falava sobre isso. E no Catecismo da Santa Igreja tem uma parte que eu quero ler aqui para vocês, que fala o seguinte: a partir do parágrafo 946. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior, que é a Igreja, senão a Assembleia dos Santos. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja, uma vez que todos os crentes formam um só corpo. O bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe a comunhão dos bens na Igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, que é a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Como esta Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, 2 significados, intimamente ligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre pessoas santas. Sanctus Sanctis. O que é santo para os que são santos. Assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis são alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo e comunicá-la ao mundo. Meus amigos, assim a gente percebe que os santos, eles não são inimigos, rivais de Jesus Cristo. Não. São amigos. São pessoas que Jesus quer que nós recorremos para a nossa comunhão com Ele, para que sejamos um como Ele e o Pai são um, junto com o Espírito, para formar a grande família de Deus. Se formos pegar o parágrafo 956 também, a intercessão dos santos. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles,
Nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Aí tem algumas frases de santos que diziam, aqui foi de São Domingos, não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante toda a minha vida. Também Santa Teresinha. Passarei meu céu fazendo bem na terra. Então veja bem, é por mérito. Eles apresentam os méritos que alcançaram na terra através do único mediador que é Jesus Cristo. Os santos só são santos por causa de Cristo. Os santos, eles não são a ponte que nos leva ao Pai, a Deus. Mas eles intercedem. Então os santos são como se fossem nossos amigos na fé, que nós nos abraçamos para ter mais força na caminhada para chegar ao céu. Os santos são para nós como o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Os santos são como a igreja que rezou por Paulo e Silas na prisão, intercedendo. Os santos são como Moisés, que pediu para Deus salvar se tivesse algum justo para não destruir tudo, e Moisés construiu a arca e salvou 8 pessoas. Esses são os santos, que oferecem a Deus as nossas orações, conforme Apocalipse 5:8, em taças com incenso, em turíbulos com incenso, oferecem as nossas orações ao Pai, porque isso é agradável a Deus. Eles não são a ponte, que é a ponte é Cristo, mas são pessoas que já passaram por essa ponte e alcançaram a glória. E eles são aquelas pessoas que estão lá do outro lado falando, vem que você está precisando aí para te ajudar, você vir para cá também. Eles não são inimigos de Cristo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi a parte 2 e a parte final sobre esse tema. Que Deus os abençoe.